Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Larissa, eu faço parte do Ministério Integre Jovens da IBNU e eu vou continuar os devocionais que nós estamos fazendo sobre este livro daqui do Timothy Keller, Juízes para Você, e ele fala sobre o livro de Juízes da Bíblia. Eu vou falar sobre o capítulo 9, que se chama Sansão, o Nascimento Milagroso. Esse capítulo, ele trata sobre o capítulo de Juízes 12, do versículo 8 ao 15, e do capítulo 13, do 1 ao 25. Então, se você quiser acompanhar, são esses capítulos. E se você acompanha os devocionais até aqui, já passou um amplo panorama sobre esse livro, desde Josué, com a terra prometida, a obediência e a desobediência do povo de Deus. Nós vimos vários juízes sendo levantados, personagens interessantes surgindo, vimos a história de Débora, Baraque, vimos também sobre Gideão, Abimeleque, sobre como que às vezes nós mesmos somos nossos próprios inimigos. Então, o objetivo desse devocional é a gente ver essas histórias, identificar as características positivas, negativas e ver o que Deus tem para nos ensinar através disso, né? Então, nós vamos começar com a história de Sansão, que foi o último líder que Deus levantou nos juízes ali. E vamos entender como o povo de Deus, mais uma vez, entra naquele ciclo e fez tudo conforme era errado e mal aos olhos de Deus. Então entra nesse ciclo de novo. E nesse capítulo, o autor de Juízes coloca uma frase que é muito interessante, que fala sobre eles faziam tudo conforme era bom perante os seus olhos. Essa frase ela nos chama a atenção porque nos levanta duas perspectivas sobre o pecado. Então a primeira perspectiva é que o pecado não é desagradar a nossa própria consciência. O pecado é desprezar a vontade de Deus. Então, às vezes, o que é bom pra mim não é o que é bom pra Deus. O que me agrada nem sempre tá certo. O pecado, muitas vezes, ele vem mascarado. Então, não basta só desagradar a nossa própria consciência. Porque o povo ali estava pecando e fazendo tudo conforme era bom, positivo aos seus olhos. E estava errando pra Deus. A segunda perspectiva que a gente pode levantar sobre o pecado é que muitas vezes existe um erro em grupo, né? Uma negação em grupo. E às vezes o consenso moral, social, ali a justificativa de uma sociedade, para todo mundo tá bom, mas para Deus aquilo não é o correto. E esse argumento ele bate bastante com a perspectiva moderna, né? Onde existe um consenso de que só você pode falar o que te faz feliz, só você pode dizer o que é melhor para você, mas ninguém. Mas olhando até pelo próprio bom senso geral, esse argumento ele não é muito válido, ele não é bom o suficiente, porque senão o próprio Timothy Keller dá um exemplo que se fosse por isso, baseado nesse argumento, a gente podia olhar para a Alemanha nazista e pensar, nossa, ali então tá tudo bem, porque era bom para algumas pessoas, era tudo ok para a maioria, então aquilo é o conceito de bondade. Não é, né? Então, a gente consegue perceber que esse argumento de o que te traz felicidade, o seu próprio argumento sobre o seu próprio pensamento é positivo, é bom? Nem sempre. Então, aquele povo ali estava errando contra Deus e coletivamente. Porque tava todo mundo num consenso de que aquilo era bom, mas na verdade não era bom. E o âmago daquele pecado, o âmago daquele problema era porque eles tiraram Deus do centro, eles não estavam intimamente com Deus e colocaram outros ídolos para preencher o seu coração. Porque se eles estivessem andando conforme o que Deus queria, eles não estariam padecendo ali, perecendo para os filisteus, né? Eles foram entregues nas mãos dos filisteus por essa desobediência, essa separação em relação a Deus. Então, não, nem sempre o que nos parece positivo, o que nos parece correto, agrada a Deus. E como a gente pode corrigir isso? Lendo a Bíblia, andando próximo com Deus, tendo intimidade com Deus e tendo pessoas pra gente prestar conta, pra gente se aconselhar, sendo pessoas que nos levem a refletir à luz da Bíblia, né? E Thomas Brooks, no século XVII, tem até uma frase célebre que fala que Satanás, ele pinta o pecado com as cores da virtude. Então, muitas vezes a gente está enganado nos nossos próprios ídolos ali, está mergulhado na nossa própria idolatria e não vê a vontade de Deus.
E isso é muito sutil, né? Esse parâmetro entre o que nos agrada, mas o que não é a vontade de Deus, é muito difícil essa linha tênue da gente perceber. E é aí muitas vezes que a gente peca contra Deus por não conhecer a sua vontade. E voltando à história, né, de Sansão, nós temos Manoá e a sua esposa, que serão os pais de Sansão. A esposa de Manoá, a gente não sabe o nome, mas é uma personagem extremamente importante para essa história. Ela recebe a visita de um anjo 2 vezes. Uma vez ela tá sozinha e na outra vez ela chama o seu marido. E esse anjo, ele fala para ela que ela vai ter um filho. E por que isso é tão miraculoso? Porque ela era estéril. O anjo falou para ela que ela teria um filho e esse filho seria Nazireu. O que é Nazireu, né? O que ia ser esse filho que ia libertar o povo, né, dos filisteus? O voto de Nazireu era quando uma pessoa estava querendo uma provisão especial de Deus. Ele se focava naquilo, se concentrava, se entregava a Deus, se purificava para pedir a Deus algo, uma provisão, alguma coisa específica de forma especial. Mas Sansão, ele já nasce sobre essa regra, já nasce sendo nazireu. Na verdade, Deus fala para sua mãe para ele ser nazireu antes mesmo dele ser concebido. E o que é nazireu? O que é ser nazireu? Lá em Números 6, do 1 ao 21, explica que ser nazireu era não cortar o cabelo, não tomar nada que era produto da vinha, seja alcoólico ou não, e nem tocar em cadáveres. Por quê? Tudo isso representa o foco que a pessoa estava naquele propósito, naquela perspectiva. Ele não cortava o cabelo, não tomava nada que pudesse distraí-lo, não tocava em cadáveres, que era um rito dos sacerdotes da época para se purificar, então ele estava completamente focado. Ou seja, ele estava vivendo constantemente na presença de Deus. E Sansão, esse último libertador ali, ele já nascia sob essa perspectiva, né, de ser nazireu. E por que além disso, por que o seu nascimento ele é miraculoso? Porque a sua mãe era estéril. E esse fato miraculoso de uma mulher estéril gerar um filho, ele aponta para o quê? Não só para Jesus Cristo, mas para outras mulheres que geraram pessoas tão importantes ali para o contexto cristão, né? Como Ana, como Isabel, como Sara e a própria Maria, que gera um libertador. E naquela época, essa honra de gerar um filho era muito importante para as mulheres. O nascimento de Sansão ele é diferente do de Jesus por 2 perspectivas. A primeira é porque essa questão da honra, né? Porque Deus ele promete a Eva que uma mulher geraria o Salvador do mundo, né? Dos seres humanos. Então, para uma mulher não poder gerar filhos era muito vergonhoso naquela época. E todas essas mulheres, sem ser Maria, elas saem de uma posição de desonra para uma posição de honra. E Maria não. Por ela ser noiva, não ser casada ainda, ela entra numa posição de desonra. Então, o nosso Salvador, ele nasce nesse contexto de suspeita, de desonra para Maria. E a segunda perspectiva de diferença nesses atos miraculosos é que essas pessoas, né, o Sansão, o filho dessa mulher, esposa de Manoá, ele traz uma salvação incompleta para o povo. Esse nascimento aponta para o rei Davi, que vai libertar totalmente o povo dos seus inimigos, e o rei Davi ele aponta para Jesus Cristo, que salva o povo não só dos inimigos, mas do pecado. Então essa é a diferença do nascimento de Jesus Cristo para o de Sansão, mas ele aponta para tudo isso que há de vir. Mas, em resumo, o que nós podemos tirar desse capítulo, dessa primeira parte, é o que tem colocado no seu coração em primeiro lugar. O que você tem colocado ali como esse povo que tirou Deus do lugar que era dele e estava padecendo? O que você tem colocado? O que tem te afastado de Deus? O que você tem colocado na sua mente, no seu coração, no dia a dia? Primeiro, vamos refletir sobre quais são os nossos ídolos, as nossas dificuldades antigas. E segundo, será que nós nem sabemos que nós temos alguns ídolos escondidos no nosso coração e pra gente tá tudo bem conforme os nossos olhos, mas pra Deus não? Então eu te convido essa semana a refletir nisso. O que tem ocupado o seu coração que tem tirado Deus do lugar dele? Tchau, gente. Até a próxima semana. A gente continua por aqui.